Bem-vindos à nova era do entretenimento ao vivo, onde as live streams são transmitidas diretamente para as telas dos seus dispositivos. Toda live é uma transmissão ao vivo, mas nem toda transmissão ao vivo é uma live, não é? Quando a gente pensa em live, o processo de interatividade é que vai dar o tom e vai dar o formato das lives, né? Na transmissão ao vivo, você pode fazer isso, por exemplo, com uma entrada ao vivo de um repórter no jornal. Não tem interatividade, mas é uma transmissão ao vivo. Não é? Então veja, a diferença está nessa interação, né, nesse processo que faz crescer essa transmissão ao vivo e geralmente onde ela está. Geralmente ela está nas redes sociais. Veja, ela não está em mídias sociais, ela está em redes sociais. Por isso que é comum a gente ver nas plataformas mais próximas e que permitam essa interatividade. O termo é em inglês, vem do inglês, né, live. No inglês é usado para transmissão ao vivo da televisão, por exemplo, também, né, a gente usa o termo live. Aqui no Brasil, o termo live não é usado na televisão, ele é usado no contexto das redes digitais. Há diferentes informações disponíveis na internet sobre a primeira live stream da história, mas mesmo com controvérsias, a primeira transmissão ocorreu na década de 90. This was July 1993 when we first broadcast on the internet. About a year and a half later, in November of 1994, the Rolling Stones decided that part of their Voodoo Lounge tour would be broadcast on the internet. They said, "We will be the first band on the internet." Everyone said, well, they said, sorry, Severe Tire Damage was the first band on the internet. Said, possibilidade difícil de imaginar com a tecnologia da época, pois a internet ainda tinha grandes empecilhos. E era a época em que a transmissão de dados estava dando seus primeiros passos, ainda se descobrindo. We were using about half the available bandwidth of the internet. Half the total bandwidth of the internet was just us doing really, really bad songs. And it's because the internet had not been bumped up to do anything with audio or video at the time. The internet was for email, was for text. We even announced ourselves as, the first virtual concert ever, because they were down in Texas and there we were in California. E quem disse que o nosso país ficou para trás? Em 14 de dezembro de 1996, Gilberto Gil, grande astro da música brasileira, lançou a música pela internet por meio de streaming. A transmissão foi feita no Rio de Janeiro, dentro de um dos escritórios da Embratel. Dava para ver as centenas de cabos que montavam o cenário, já que o Wi-Fi não existia na época. Eu quero estar na rede, promover um debate, juntar via internet. Milhões de pessoas em todo o mundo estão criando conteúdos de live streams todos os dias, alimentando uma indústria que não para de crescer e evoluir. Na verdade, quando você produz uma live, você quer mobilizar um número grande de pessoas, né? Quer ter uma troca de ideia, ter uma diversidade de opiniões. Quando a gente promove as lives, você dá abertura para que essas ideias sejam colocadas em circulação. Não é? Você não tem só apenas o enunciado, mas você tem um discurso que está por trás. Por isso que é muito importante, antes de você fazer uma live, ter muito claramente quais são os seus objetivos, o que você quer com elas. Por quê? Porque num certo momento, dependendo da quantidade de pessoas, pode ter que se perder o controle do que está acontecendo. Não é? Então, fazer uma live requer um conhecimento grande do processo, não é? Que é essa interatividade, que são as redes sociais, e estar aberto para essa diversidade de opiniões e de ideias. Não é? Nem sempre você precisa rebater, mas deixar que as próprias pessoas construam laços, construam redes, como o próprio nome disse, para que a live tenha uma sustentação. Porque você está ali 8 horas com a câmera ligado, entretendo outras pessoas. Você não está jogando 8 horas. É diferente. Exatamente, é muito fácil jogar 8 horas. Você não tá ali num mundo, ali conectado no jogo, pensando tranquilão. De boa, tomando uma cervejinha nada, ali, velho. Relaxa. Você tá ali, o cara entra, aí você ficou 1 minuto em silêncio pensando alguma coisa, já vem, é live do Mudinho, é live do Mudinho, Nossa, a cobrança ao vivo é muito forte, né? E o chat ali é um negócio muito duro, né? Porque se você não tem uma coisa que eu consegui fazer bem e que eu sei o quanto é difícil, é o senso de comunidade. O que eu falo é, cria a sua comunidade, se proteja e proteja a sua comunidade. Porque quando eu comecei na Twitch, eu fiz 380 dias seguidos de live. Então.
E vai ter alguém que vai chegar e vai querer fazer isso aí. Porque a Twitch, cara, todo dia você tem que, todo mês, você tem que convencer o cara a se inscrever no teu canal. Você tem que... Não tem uma renovação automática, que nem é o negócio que você compra na App Store, né? No iOS. Ou você cria uma relação foda com o cara, de tipo assim, o cara, eu tenho que renovar com o Casemiro, ou... Sim. Putz, segunda-feira eu tô com o sub disponível? O Casemiro não tá online. Pô, esse mês eu vou nesse cara aqui que tá online, todo dia eu tô aqui com ele. E aí, naturalmente, vai passando. E é natural, eu encaro isso com a maior naturalidade do mundo. Assim, Twitch, Instagram, Facebook, são algumas das plataformas que possibilitam e ajudam nessa rápida expansão. São diversas as possibilidades de lives atualmente, mas as principais são podcast, musical, esportes, react, just talk e games. Falando em lives de games, no Brasil e no mundo elas foram as precursoras no que diz respeito a grandes transmissões de dados, tendo um aumento significativo de 100% na pandemia, segundo grandes streamers nacionais que já faziam transmissões previamente. Na verdade, eu penso que houve uma evolução, não é? O processo de pandemia, embora as lives tenham surgido lá com os gamers, né, para poder facilitar o processo de comunicação e dos jogos interativos e que uma galera grande pudesse participar, com a pandemia acelerou um processo tecnológico de adaptação. Não é? Então, veja, eles começaram a reproduzir isso o tempo inteiro para que você não se sentisse um sujeito apartado de todo o desenvolvimento social. Não é? Foram 2 anos de pandemia e para se fazer essa pandemia houve uma concessão para que houvesse uma evolução mais rápida disso e adaptações foram feitas até que se conseguisse o ideal de uma transmissão nas redes sociais. Mas o que todas essas transmissões de games têm em comum? E por que elas chamam tanta atenção? Da stream em si, o meu objetivo, eu sempre falei, desde o começo, desde o primeiro dia de live, quando alguém me perguntou por que você tá fazendo stream. Eu falei, pô, mano, primeira coisa é assim, eu quero fazer o dia de alguém melhor, nem que seja o meu. Se eu fizer o dia de uma pessoa melhor, é um dever cumprido. Então, sempre teve essa aproximação muito grande de tentar ser alguma coisa leve e que seja algo que o cara fala assim, porra, mano, que bom que eu tô tirando um peso do dia a dia que é muito puxado, né? Mas eu tenho essa noção, assim, de que eu lido com pessoas que me têm como exemplo e que precisam, às vezes, não de mim, mas de alguém, sabe? De alguém pra ensinar alguma parada, alguém pra compartilhar uma parada, nem que seja compartilhar uma noite em silêncio, saca? O cara tá ali no minha live, ele não fala nada, mas ele tá ali. Ele tá ali. Sabe? E esse horário da madrugada, que o Gaules até já falou muito bem, tem muita gente que tá precisando de uma companhia, sabe? Mas pra mim, quando eu olhei a plataforma, a Twitch, eu olhei e falei assim, cara, se você tá ali e tiver uma pessoa interagindo com outra pessoa, 2 pessoas no seu chat, porque tem alguma coisa passando, já valeu a pena. Porque ali você está construindo uma comunidade. Como vimos, a interação e a aproximação com o público é de extrema importância em uma transmissão ao vivo. Nem que seja só pelos dispositivos, a população precisa ser acolhida. E será em um tempo difícil que veremos essa aproximação se tornar vital.